Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui nessa aula a gente vai falar sobre geometria, né? E a álgebra sendo aplicada na geometria. Então a gente tem esse probleminha aqui, ó. Considere um bloco retangular com as seguintes dimensões. Então a gente tem aqui a representação desse bloco. Quando a gente fala de bloco, pessoal, antes de entrar aqui na resolução matemática, né? Quando a gente fala de bloco retangular, a gente pode pensar em figuras como essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Então a gente tem, por exemplo, aqui, ó, um bloco, né, retangular. Então pensa assim, ó, imagina que essas aqui, por exemplo, né, são as faces do bloco, tudo bem? E quando a gente fala, por exemplo, de aresta, né, aresta seria essa parte aqui, ó, tudo bem, ó, olha só, essa que eu estou riscando aqui, ó, isso é uma aresta, isso aqui é outra aresta, isso aqui é outra aresta também, tá vendo, ó? Então, cada uma dessas partezinhas que eu risquei aqui, a gente pode chamar de aresta. Tudo bem? Bom, a gente pode pensar então num bloquinho de madeira, como esse aqui, ou a gente pode pensar também numa caixa, tá vendo? Uma caixa de papelão. Onde no nosso caso específico aqui, se a gente for falar de aresta, né? Isso aqui, por exemplo, é uma aresta. Isso aqui, por exemplo, é outra aresta. Isso aqui é outra aresta. Tudo bem? Ok? E aí as faces, por exemplo, dessa caixa de papelão, né, desse bloco, que é essa caixa de papelão, são essas. Ó. Isso aqui é uma face, essa daqui daí é outra face, essa aqui é outra face. E qual que seria a base, né, desses dois blocos aqui? Ó? A gente pode imaginar o seguinte, a base é aquela que está tocando o chão. Então, por exemplo, nesse caso específico aqui, a base seria essa aqui, ó. Tudo bem? Que entre aspas, né, tá tocando o chão aqui, tudo bem? No caso desse bloquinho, a base seria essa face de baixo aqui, ó, que está tocando o chão. Bom, então, como que a gente pode pensar? Ó? Olhemos para essa representação aqui, ó. O que seria a base, né, desse bloco aqui? Seria isso aqui, ó. Eu vou pegar e eu vou completar o desenho aqui da seguinte forma. Olha só, eu tenho aqui então estes segmentos, né? E aí eu vou tentar colorir para você aqui a base, o que seria a base desse bloquinho aqui, ó, para você entender de uma vez por todas. Então, ó, a base seria essa parte aqui, ó, tudo bem? Essa então seria a base do bloco. Pois bem, o que o desenho está pedindo aqui, né? Determine o perímetro da sua base. Então a base é essa aqui que eu pintei para você aqui em verde. Ele está querendo o perímetro, ok? A gente sabe lá da geometria plana, né, pessoal, que o perímetro ele nada mais é do que o quê? A soma dos lados dele. No caso desse retângulo que forma essa base desse bloco retangular aqui. Só que antes da gente começar a calcular o perímetro, né, é importante simplificar, né, pessoal, essas medidas aqui, ó. Então a gente tem uma medida algébrica aqui, que dá para a gente trabalhar bastante aqui para deixar ela simplificada ao máximo, e tem essa outra aqui, em que a gente pode dizer a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar primeiro essa medida aqui, ó. Então a gente vai ter o seguinte, vamos escrever aqui no lado 49 x8 dentro de uma raiz quadrada, certo? Daí a gente tem aqui o y6. Daí a gente tem aqui o sinal aqui da fração. E aqui no numerador, no denominador, aliás, nós temos aqui o x quadrado y3. X quadrado y3. Então vamos fazer o seguinte. Vamos calcular aqui então a raiz quadrada de 49x8. Então vamos aplicar algumas propriedades da radiciação aqui, lembra?
Então a gente tem aqui o radical do produto e vamos transformar num produto de radicais. Ou seja, isso significa que a gente vai transformar cada fator aqui, ó, no radicalzinho separado. Então vai ficar assim, ó. A gente vai colocar aqui então uma raiz quadrada só por 49, que vai multiplicar uma raiz quadrada só por x8. Aliás, aqui é 8. E aqui o y6 está aqui fora, né? Obviamente não tem nenhum sinal aqui, mas ele está multiplicando tudo que está aqui atrás e vice-versa. Então isso aqui é sobre x quadrado y3. Então aqui vai ficar assim, ó. A gente sabe que a raiz quadrada de 49 é 7. No caso do índice dessa raiz quadrada de x elevado a 8, a gente sabe que quando não tem nada aqui é porque ele vale 2. Então a gente vai converter esse radical em potência. Então a gente vai escrever aqui o x. O 8 que está por dentro vai ficar por cima aqui do expoente. E o 2 que está por fora aqui ele vai ficar por baixo do expoente. Então isso aqui vai multiplicar o y6. Está aqui o sinal da divisão e aqui a gente vai escrever o x2, y3. Então isso aqui vai ficar 7, que multiplica x. E aí o 8 dividido por 2 é 4, que multiplica o y6. E aqui nós temos o sinal da fração. E aqui embaixo o x2, y3. Então isso aqui vai ficar assim, ó. A gente vai escrever aqui o 7. O x aparece em cima e embaixo, então a gente vai conservar ele. Como se trata de uma divisão aqui, ó, a gente vai subtrair os expoentes. Então vai ficar 4 menos 2. No caso, o y aparece em cima e embaixo, então a gente conserva o y e também subtrai os expoentes aqui, ó. Então vai ficar 6 menos 3. Então aqui vai ficar 7x, 4 menos 2, que é 2. O y aqui e 6 menos 3, que é 3. Então olha só, a gente deu uma boa simplificada, né? Então aquilo que era raiz quadrada de 49x8 y6 sobre x2 y3 virou o quê? Virou 7x2 y3. Olha que legal. Então vamos lá, ó. 7x2 y3. Então vamos colocar aqui. Então a gente sabe que essa medida AB aqui virou o quê? 7x2 y3. O que é muito mais simples, né? Claro que está aqui em centímetros. Mas essa medida aqui, ela virou essa aqui, ó. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos simplificar também essa medida CD aqui, ó. Então vamos escrevê-la aqui embaixo, né? Então aqui vai ficar o 16 elevado a 1 sobre 4. Então vamos escrever aqui, ó, o 16 elevado a 1 sobre 4, x4, y2, sobre o y, x2, 2y. Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó, 16 elevado a 1 sobre 4. Então a gente vai transformar essa potência aqui em raiz quarta, né? Então vai ficar o 16 dentro aqui da raiz. E aí, quem está aqui por cima, que é o 1, vai ficar por dentro, vai virar o expoente do 16. E quem está aqui por baixo, que é o 4, vai ficar por fora aqui, ó. Vai virar o índice dessa raiz quarta aqui.
Então a gente tem aqui o x4, o y2, colocamos aqui o sinal da fração, e aqui embaixo a gente pode reorganizar esses fatores aqui, ó. A gente pode observar que está uma baguncinha aqui, né? A gente sabe que o expoente desse y é 1 e desse aqui também é 1. Então a gente sempre vai procurar organizar da seguinte forma. A gente coloca primeiro sempre o número, né? Que no caso aqui é o 2. Do lado desse 2 aqui a gente vai colocar o x2, que de preferência em ordem alfabética, né? Do lado desse x2 a gente vai colocar o y1. E aqui do lado do y1 a gente também pode colocar esse outro y1 aqui. Então a gente reagrupou os fatores e essa baguncinha ficou bem organizada agora, como você pode ver. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz quarta de 16 é 2, né? Por quê? Só para esclarecer para você, ó. Raiz quarta de 16. Isso aqui está perguntando o seguinte, qual que é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 16. Então, qual que é o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes vai dar 16? É o 2, ó. É o 2. Porque note que 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é 16. Que é exatamente o resultado aqui, ó. Então, a raiz quarta de 16 é 2. Que multiplica o x4. Que multiplica o y2. Aqui embaixo vai ficar assim, ó. 2 x2. E no caso dos y's aqui, a gente conserva ele e a gente soma os expoentes aqui, ó, 1 mais 1. Então vai ficar assim, ó, 2 dividido por 2, 1. No caso do x, a gente conserva o x, que aparece em cima e embaixo. Como se trata aqui de uma divisão, a gente subtrai os expoentes. Então vai ficar 4 menos 2. E aqui vai ficar assim, ó. A gente sabe que esse 1 mais 1 é 2, né? Então, o y aparece em cima e embaixo. E a gente vai subtrair os expoentes aqui, ó. 2 menos 2. Então, vai ficar aqui 2 menos 2. Então, aqui vai ficar 1 x. 4 menos 2, que é 2. Y. E o 2 menos 2, que é 0. Então, aqui vai ficar 1 x2. Y elevado a 0, a gente sabe que é 1. Qualquer coisa elevado a 0 é 1. E aí, a gente reagrupando aqui, vai ficar 1 vezes quem? Esse 1 aqui, vezes quem? Esse x2 aqui. E aí, 1 vezes 1 é 1, x2. Olha só que legal, né? Então, toda essa galera aqui, ó, 16 elevado a 1 sobre 4, x4, y2 dividido por 1, x2, 2y, virou o quê? Virou um mero 1x2. Então vamos levar esse 1x2 lá para o desenho. Então a gente já sabe então que a medida aqui do CD é 1. 1 o quê? x2. Então está começando a ficar bem mais simples, né? Então olha só, outra coisa que a gente pode pensar aqui no desenho é o seguinte. Se o AB mede 7xy3, quanto que vai medir aqui o HC? Mesma coisa. Então aqui também é 7x2, y3. Se o FE aqui, ó, vou colocar até na cor vermelha aqui, ó, para você
ver o destaque. Se o FE mede 5x3y3, então é o seguinte, você há de convir comigo que o H é a mesma medida. Então isso significa que aqui o H também vai ser 5x3 y3. E a mesma coisa vai ser essa medida aqui, ó. Se o H mede 5x, y3, você há de convir comigo que o BC também tem a mesma medida. Tudo bem? Então o BC ele também é 5x3y3. Ó. 5x3 y3. E aí é o seguinte, aqui no item A, né, ele pede o que para nós? Ele pede para a gente calcular o perímetro da sua base. E a base é essa que está pintadinha em verde aqui, ó. Que, fazendo uma comparação, é aquela que toca no chão, tudo bem? Então vamos calcular o perímetro dessa base aqui. Então vai ficar assim, ó. O perímetro do ABCH. Opa. Vai ser igual a soma dos lados, ó. Então vai ser o AB mais o lado BC mais o lado CH mais o lado HA. Então esse perímetro aqui, né, do ABCH vai ser o AB que mede quanto? Ó, o AB mede CX2Y3. 7x2y3. Quanto que mede o BC? Mede 5x3y3. Mais o CH que mede quanto, né? O CH. Ah, tá aqui, ó. O CH 7x2y3. Mais o HA que mede isso aqui, ó. 5x3y3. Então, continuando, né, o perímetro da base, né, ABCH vai ser o seguinte. Agora a gente vai ter que reorganizar, reagrupar os termos que são semelhantes. Então, note só. A gente pode dizer que esse termo aqui, ó, que tem o x2y3, é semelhante a esse que tem o x2y3 também, tudo bem? Então a gente vai escrevê-los, nós vamos escrevê-los aqui. Então vai ficar 7x2 y3 mais esse aqui, 7x2 y3. E quais são os outros semelhantes? São os que têm também o mesmas letras e os mesmos expoentes, né? Lembrando que aqui no caso do BC, ó, faltou eu escrever esse expoente 3 aqui. Então vai ficar assim, ó, mais o 5x3y3 que é semelhante a esse camaradinha também aqui, ó. 5x3 y3. Então aqui vai ficar que o perímetro da base ABCH vai ser o seguinte. A gente vai conservar então aqui as variáveis e os expoentes, né? x2, y3. E a gente vai somar apenas os números. 7 mais 7, 14. x2, y3.
No outro caso aqui, a gente também vai fazer a mesma coisa. A gente vai conservar aqui as variáveis e os expoentes, né? As letrinhas, os expoentes. Então vai ficar x3, y3, que a gente vai conservar dos dois casos aqui, ó. E aí a gente vai somar apenas os números. O mais 5 com esse outro mais 5 aqui. 5 mais 5, 10 positivo. Tudo bem? Então olha só, esse aqui é o perímetro que a gente estava procurando, né? Lembrando que a gente não pode esquecer de colocar a unidade de medida aqui, que é o centímetro. Mas eu vou colocar ele um pouco mais claro aqui para destacar ele, tá? Isso. Então aqui, o perímetro da sua base é exatamente esse que a gente acabou de encontrar aqui. Eu vou colocar ele até em destaque. Tudo bem? Então tá ali, ó. Então vamos colocar aqui na resposta. Perímetro da sua base é esse aqui, ó. 14x2 y3 mais o 10x3 y3. Tudo bem? Então está respondido aqui o item A. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Para esse vídeo aqui, pessoal, não ficar muito longo, eu vou gravar apenas esse item A aqui. E aí no próximo vídeo eu gravo junto com vocês aqui a resolução do item B, beleza? Ok, então eu vou ficar por aqui e até a parte 2 desse vídeo. Até mais.